Boa noite, graça e paz. Tá fraco. Graça e paz. Amém, aleluia. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu creio que Deus está aqui nesse lugar. Quando o Deilo subiu para ministrar, para dar a palavra, ele veio de encontro ao mesmo livro que eu vou ministrar hoje. Eu creio que Deus está alinhando aquilo que Ele quer falar conosco. Então, assim, o tema de hoje é dizendo sim ao chamado de Deus na estação presente da minha vida. A Rayane e o Alex estavam aqui, falaram um pouco da estação deles, o que eles passaram. E eu quero falar para vocês que cada um de vocês tem um chamado. Se vocês não sabem, mas vocês têm. Então, assim, o que é um chamado hoje? O chamado é uma missão que Deus lhe deu. Você tem um chamado, seja você solteiro, seja você casado, você tem um propósito nessa terra. Certo? Então, assim, hoje eu quero ler uma palavra que está lá em 1 Reis 19, capítulo 19, do versículo 19 ao 21. Ele fala nesse capítulo sobre o chamado de Eliseu. Quem conhece a história. Então, lá no versículo 19, fala que: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safaté. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estavam conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. O que eu quero trazer para vocês hoje? 5 tópicos onde fala sobre o nosso chamado. O primeiro aqui, Deus só chama quem está trabalhando. O que eu quero dizer com isso? Deus só vai lhe chamar a partir do momento que você estiver trabalhando para Ele. Ah, Paula, mas como é que eu posso estar trabalhando para Ele? Eu digo que a igreja hoje, onde você congrega, ela tem N oportunidades para você estar trabalhando e servindo. Seja na consolidação, seja você sendo um líder de solteiro, de casado. Então, não é por falta de oportunidade, que oportunidade ela existe. Então, nesses casos, quando a gente está aberto para isso, a pessoa ela acaba sendo promovida quando estiver trabalhando. Então, assim, certas situações na nossa vida, todo mundo passa por dificuldades. Seja você solteiro, seja você casado. E quando a gente se importa demais com os problemas, nós deixamos de dar oportunidade para Deus cuidar dos nossos problemas. Então, assim, quando eu estava solteira, eu entrei na Nova Aliança há 11 anos atrás, quando a Nova Aliança ainda era lá no Jussara. E assim, quando eu entrei na célula de solteira, eu passei menos de 1 ano sendo liderada. E eu coloquei no meu coração que eu queria era servir. Que eu queria estar disponível para Deus. E quando veio a oportunidade de servir, que a minha líder chegou para mim e disse: Paulo, eu quero levantar você como líder. Por mais que venha aquele sentimento de dizer, eu não sou capaz, eu disse sim para o meu chamado. E eu quero despertar isso em você nessa noite. Existe 2 situações, a desculpa ou o sim. Se você dá desculpa, você está dizendo não para o sim. Então,
essa semana, quando eu recebi a ligação dizendo, Paula, você vai ministrar sábado na igreja, o primeiro momento foi, não, vou inventar alguma desculpa para não poder ir. Mas eu não pensei duas vezes. Eu só pensei, Deus vai me capacitar e que seja feita a obra dele. E eu disse sim. Não quis nem enrolar, eu disse logo sim. Né? Então, assim, não tem um descanso que pague o descanso em Deus. Então, assim, trazendo aquilo. Quando você está passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma situação difícil, se apegue ao seu chamado, que Deus vai estar trabalhando por você. Amém? O segundo tópico é que ninguém pode cumprir um chamado quebrando um mandamento. Não sei se você já parou para olhar, mas os 10 mandamentos, um mandamento fala, honrar pai e mãe. E esse mandamento, ele tem promessa. Então, assim, você que tem pai, você que tem mãe, honre enquanto ainda estão vivos. Então, se você teve uma avó que cuida de você, sempre honre. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de um aniversário da avó do meu esposo. E ela completou 94 anos? 94 anos. Com 5 gerações na família, né? 5 gerações na família. Que alegria ela não tem no coração de ver. Mais de 50% da família aceitou a Jesus. Hoje tem umas marquinhas no joelho, porque ora pela família. E a vontade dela, ela disse, eu sempre digo para ela que a gente vai morrer, ela vai ficar. Então, assim, eu digo muito que ela honrou muito pai e mãe, né? Porque a longevidade traz isso, por causa desse mandamento. Então, verifique se o seu chamado é realmente ou é apenas uma satisfação pessoal. Se hoje você não tem convicção de qual é o seu chamado, pergunte para Deus. Tire um tempo em oração. Senhor, qual é o meu chamado? Às vezes eu posso pensar que meu chamado é participar do ministério de louvor. Para mim não é meu chamado, eu só canto só no chuveiro mesmo. Então, assim, eu poderia estar participando do ministério de louvor, mas será que realmente é o meu chamado? Ou é só uma satisfação? Então, da mesma forma, o nosso pastor, ele sempre fala que se você não sabe qual é o seu chamado, então cuide de pessoas. Cuide de pessoas. Não existe nada mais gratificante. Eu já fui líder de solteira, de jovens. Vivi cada situações, cada dificuldades. Eu chorava junto com elas. E quando fui levantada como líder de casais, também fiquei da mesma situação que a Rayane. Eu cuidava de solteiro e na célula de casais. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou dar conta? E foi chegando um tempo que eu tive que abrir mão, né, da célula de solteiro, fui para a célula de casais. Com pouco tempo eu comecei a liderar a célula de casais, que é assim, totalmente diferente da célula de solteiro. Porque na célula de solteiro você está cuidando de uma cabeça, e o casal são 2, né? Então são 2 com um pensamento totalmente diferente. E assim, Deus tem nos surpreendido nesse tempo. E quando o pastor Joanes e a pastora Carol chegou para mim e para o meu esposo e disse que queria levantar a gente como supervisor, eu quase desmaiei. Eu disse, pastor, eu não quero não. Deixa eu só liderando. E a pastora Carol, você vai ser supervisora sim. Eu disse, amém, vou cumprir meu chamado. E aí permaneci, porque eu sempre gostei de célula, gosto de célula. E ainda passei um bom tempo liderando célula e sendo supervisor. E aí chegou um tempo que também não tinha como conciliar uma coisa com a outra, né? E aí foi quando a gente multiplicou a célula de casais e a gente ficou na supervisão. E assim, sendo supervisor, você tem várias oportunidades. Esse período da pandemia a gente teve várias experiências.
experiência até de você ir com um liderado numa funerária para escolher o caixão do pai dele. De uma liderada que já tinha acabado de ganhar filho, não tinha ninguém para ajudar e você ia lá e ajudava. Então, assim, são tantos fatores. É liderado que entrou água dentro da casa e a gente lá dentro ajudando e sorrindo, as coisas todas dentro da água, boiando, e a gente sorrindo e alegre, porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Pare para ouvir a Deus e pergunte se você está quebrando algum princípio. Sempre pergunte para Deus: Senhor, eu tô no meu chamado correto? Eu estou quebrando algum princípio teu? Né? Que a gente possa ter sempre isso em mente. Terceiro ponto: valorize o teu chamado. Tem gente que vem para a igreja receber da palavra, no louvor, sai da conferência, recebe de Deus tudo o que precisava receber, quando chega ali da porta, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, você se encheu do Espírito Santo, Deus falou com você, mas você não coloca em prática. Então, assim, é algo que você precisa tomar muito cuidado. O chamado, quando ele é valorizado, quando ele é valorizado, você não coloca nada na frente dele. Então, assim, se você, Senhor, eu quero cumprir o meu chamado, e eu sei que o Senhor está na frente, não é uma amizade ou algo do tipo que vai deixar você perder esse chamado. Não perca tempo. Se hoje você não sabe qual é o seu chamado, chame sua liderança, chame seu líder. Meu líder, vem aqui, ore comigo, eu preciso saber qual é o meu chamado. Ah, eu não sei. Vamos ali trabalhar na consolidação, precisando de gente demais. Né? Tem o berçário, tem a salinha das crianças. Então, assim, não queira ser uma pessoa que fique só sentado na cadeira da igreja. Você precisa estar trabalhando na obra de Deus. O chamado, ele é diferente de propósito. O chamado, ele é temporal. E o propósito é eterno. Ele nunca muda. Então, assim, hoje você pode ter um chamado para cuidar de uma pessoa e Deus lhe entrega um dom para você cantar. Então, assim, o chamado, ele pode mudar, entendeu? Mas o seu propósito, ele sempre será eterno. Nunca desvalorize para aquilo que Deus lhe chamou. Se você comparar o seu chamado com o do vizinho, você já desvalorizou. Então, se o meu chamado hoje é cuidar de pessoas, e eu olho para o ministro e digo, eu podia ser, né? Eu podia ministrar, não sei. Então, assim, eu já estou desvalorizando o meu chamado, entendeu? É sempre aquela história, a grama do vizinho é sempre mais verde. Cuidar dessa grama, talvez, é uma grama sintética, né? Uma grama pintadinha. Então, assim, foque em você. Queremos adaptar o nosso chamado. Cada dia que você atrasa seu chamado, você atrasa a sua vida. Então, assim, não espere você cumprir o seu chamado quando você tiver tempo. Gente, você nunca vai ter tempo. O mal do século hoje é falta de tempo. Ah, eu vou cuidar de uma célula quando eu terminar minha faculdade. Ah, eu vou cuidar de uma célula quando eu tiver com 2 anos de casado. Ah, eu vou cuidar de uma célula quando meu filho tiver 5 anos, que já vai estar maiorzinho. Não pense isso. Todo dia tem um problema, todo dia existe a falta de tempo. A gente sabe que a gente vive num mundo bastante corrido. O quarto ponto é: mate tudo que possa fazer você voltar para trás. Não regrida. Se você tem alguma amizade que não lhe ajuda a chegar a Deus, abre o olho. Se o seu esposo ou sua esposa, você vê que ele está bem fraquinho na fé, vá lá, dê um puxão de orelha.
Vamos aqui, vamos caminhar junto. Então, sempre tome cuidado. Quando você não está convicto do seu chamado, sempre tem um barquinho para levar você para longe do chamado. Então, assim, o inimigo está aí. Ele oferece uma mesa recheada de banquetes. Várias coisas que você pode deixar Deus em último lugar. Né? Destrua tudo que te faça voltar para trás. Muitos querem usar o chamado como negócio. O chamado, ele é divino. Então, assim, hoje eu tenho um liderado que é vendedor de casas. Mas o meu chamado não é esse. Então, tenho uma liderada que tira fotos. O meu chamado não é esse. Então, assim, cada um tem um chamado diferente. Hoje, eu gosto demais de ajudar pessoas. Demais, demais. Tanto os familiares, porque é obrigação nossa, mas principalmente liderado. E, assim, resumindo, eu sou uma pessoa que gosta de servir. E essa semana, Deus me surpreendeu com um cliente no meu trabalho. Ele terminou um procedimento na empresa. E aí, quando ele foi se despedir, ele disse assim: no que você precisar, pode contar comigo. Porque se a gente não veio na terra para servir, para que a gente veio? Então eu disse: olha a lapada que o homem está me dando aqui. Não sei nem se é crente ou não. Então, assim, foi uma coisa simples, mas que a gente fica refletindo, né, sobre isso. E o quinto ponto que eu quero falar é que eu não posso servir minha geração se não estou servindo ao meu pastor. Eu não posso servir uma nação se eu não sirvo uma igreja local. Então, assim, se você hoje quer servir, você quer cumprir seu chamado, será que você já procurou seu pastor para saber se ele está precisando de alguma ajuda? Será que você já procurou seu pastor para dizer: pastor, eu estou aqui. Quando tinha as conferências correndo na contramão no centro de convenções, é uma coincidência que a nossa rede sempre ficava escalada para limpar o banheiro. E aí todo ano limpando banheiro, todo ano limpando banheiro. E eu falava para minha esposa: rapaz, o que é mesmo que está acontecendo? Não, Deus quer falar com a gente aqui, porque não tem condição não. E aí sempre ficava os últimos. Eu lembro que era o dele sempre estava lá, carregando as cadeiras, e a gente limpando o banheiro. Eu digo: Deus quer falar com a gente em alguma coisa. Né? Então, assim, tenha mais esse pouco de compaixão. Procure seus pastores. Veja o que eles querem. Eu vou dizer que às vezes a gente pensa que os nossos pastores estão bem longe da gente. Mas não. Isso são coisas que é criado da cabeça de vocês. Então, nossos pastores sempre estão disponíveis. A qualquer momento, a qualquer hora. Então, assim, o ano passado, eu tive uma grande perca na minha vida. E, assim, os meus pastores sempre estavam presentes comigo. Eu mandava áudios inteiros, eu só chorava no áudio. Mas eles sempre estavam ali disponíveis. Amém? E quero dizer para vocês que, finalizando, quem vive o chamado de Deus não precisa se preocupar ou ficar olhando para o natural. O sobrenatural agora faz parte da sua vida. Enquanto você está cumprindo o seu chamado, Deus está movendo no sobrenatural. Amém? Então, assim, não se preocupe se eu tenho tantos problemas e vou cuidar de mais problemas de mais 5 liderados. Não se preocupe com isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês pensam que quando você estiver cuidando de pessoas, você vai estar com sua vida 100%, não vai não. Quando os 5 liderados procuram você, você também está com problema. Aí junta ali os 6, tudo com problema. E junta e cada um sorrindo do seu problema. Então, assim, não perca a oportunidade
Não perca seu chamado. Não perca tempo. Amém? Que vocês possam sair daqui convictos do chamado de vocês. Saibam que Deus aguarda ansiosamente para que você trabalhe no reino dele. E o reino dele precisa de vocês. A palavra só pode ser levada através de vocês. Então, cuidem. Procurem algo, procure seus pastores. Seja ali na obra, que você possa ser abençoado. Vocês não sabem o tamanho da bênção que a gente recebe quando a gente cuida de pessoas. Ser liderado é bom, mas ser líder, cuidar, servir é a melhor coisa que existe. Deus recompensa de uma tal forma que vocês não têm imensidão. Quem é líder, supervisor, sabe como é que é. Deus, ele supre nossas necessidades quando a gente menos espera. Então, assim, que hoje você possa sair com seu coração incendiado por Jesus. Eu quero que você saia dessa porta na mente. Eu tenho um chamado e eu vou cumprir esse chamado. Amém?